Olá, amigos e amigas do canal de Homens e Mulheres Mentoras, Mentores, caminhando com a palavra em mais uma edição. Satisfação estar com você, que a graça do bom Deus seja contigo, te abençoe ricamente. Hoje nos dedicamos à última etapa desse estudo da relação entre o Salmo 111 e o Salmo 112. E a minha proposta de título para esta nossa caminhada deste vídeo é Uma fé vibrante em um Deus gigante. Uma fé vibrante em um Deus gigante. Nossa última abordagem, que tratou desta relação entre o Salmo 111 e o 112, a gente lembra que na totalidade esse Salmo 111 exalta a Deus e as suas obras graciosas, grandiosas, enquanto que o Salmo 112 relaciona aquela pessoa, a pessoa que ama e vive nesta comunhão com este Deus glorioso. A vida desta pessoa que confia no Senhor é tomada dessa luz de Deus que vence a escuridão, que vence todo o mal. A influência benéfica do Senhor, a fonte de luz, na vida daquele que o teme e o ama, faz toda a diferença. A propósito, o que significa para você, meu amigo, minha amiga, enaltecer os feitos de Deus e deixar que eles influenciem a sua vida. Hoje nossa reflexão se baseia nos versículos, a partir do versículo 5, tanto do Salmo 111 quanto do Salmo 112. É interessante que, se você observa o primeiro bloco que queremos abordar, versículos 5, 6 e 7, no Salmo 111 há uma referência a um Deus que cuida dos seus, lembra da aliança, manifesta o poder da sua obra, dá herança para as pessoas que confiam nele, suas mãos são verdade e justiça, os seus preceitos são fiéis. E o destaque que se dá no Salmo 112 para estes mesmos versículos tem a ver, eu diria assim, como esta grandeza de Deus flui para a vida do justo, do que confia no Senhor, e, portanto, fundamentalmente, esta pessoa acolhe esta grandeza de Deus em sua vida, e isto se traduz nos seus relacionamentos no dia a dia. E é bonito nós percebemos, e daí é que vem esta minha proposta, uma fé vibrante em um Deus gigante, porque o justo, ao se firmar no Senhor, ele tem uma descendência que faz diferença na sua geração. Contudo, quando nós olhamos para esta relação dos versículos 5, 6 e 7, nós percebemos essa belíssima construção que, de alguma forma, como um fluir de Deus para aquele que o segue, no caso, o discípulo do Senhor, qual o impacto da beleza, da grandeza de Deus na vida deste discípulo. Olhe só comigo, Deus é generoso? Sim, o texto diz que ele é. E o versículo 5 diz, o Senhor dá provisão, dá alimento para os que o temem. Ou seja, não é um Deus apenas, digamos assim, de obras externas, mas sim um Deus de um olhar muito atento para as necessidades fundamentais da vida, do sustento da vida. E isto se relaciona com a aliança. E os estudiosos mencionam de que, quando fala deste Deus da aliança, deste Deus que dá sustento, está se lembrando do povo no deserto, na caminhada para a terra prometida, que chega até o Monte da Aliança, e nesse cenário do êxodo e da aliança, é um Deus que dá o sustento. O sustento divino
Qual é o impacto que esse aspecto do sustento divino, desta expressão do caráter de Deus, qual é o impacto desta beleza divina na vida do que o ama, do que o teme, na vida do justo? O versículo 5 e o versículo 9 destacam que o justo atua por amor. A doação, a ajuda, o empréstimo, ou seja, a expressão de generosidade é fruto de um coração compassivo. Um coração que se coloca no lugar do outro em sua angústia. Assim como o Senhor livrou o povo no deserto da angústia da falta de comida, da angústia da falta de direção, da angústia da falta de proteção, o justo livra da angústia com a sua ajuda a todo aquele que lhe suplica, ao que está ao seu redor. Se você já passou por situações de grande carestia ou grande dificuldade, grande angústia, deve saber, meu querido, minha querida, o quão maravilhoso é quando vem o alívio, quando você é ajudado por alguém, quando você é ajudado pelo Senhor e livra-se daquela condição. O restante desse bloco, dos versículos 6, 7 e também o 8, revelam, por um lado, a fidelidade e a firmeza do Senhor, que flui, e, por outro lado, esta firmeza também pode ter o justo. Observe só, se Deus cumpre a sua aliança, a sua disposição de conceder o melhor, aqui, por exemplo, fala da terra que é doada da parte de Deus, o que nele confia expressa também esta virtude, esta confiança. Perceba, o justo é generoso, conduz, é compassivo, conduz bem os seus negócios, que seria uma tradução mais literal desta segunda parte do versículo 6. Ou seja, aqui está se falando de uma palavra que nós conhecemos, está se falando da ética do justo. Está se dizendo que a disposição do justo em partilhar, em ajudar, em socorrer, ela não é ocasional, mas ela reflete o seu caráter. É um estilo de vida bem firmado diante de Deus e diante das pessoas. Saibam, pessoas assim existem e devem ser encontrados entre os discípulos do Senhor. Eu conheço pessoas assim, nós podemos ser pessoas assim. Por viver desta forma, o justo desfruta de uma segurança sem igual. Você observou esta palavra aqui? Ele não se atemoriza de más notícias. Ele não se atemoriza de más notícias. Veja, ali no versículo 7 está essa palavra. Presta atenção. Meu caro, minha cara, a ansiedade tem sido um mal do nosso tempo. E aqui se retrata alguém que se sabe seguro, mesmo diante das piores perspectivas. Não está dito que esta pessoa não terá más notícias. Não está dito que tudo sempre vai acabar bem. Não está dito que todos os seus dias serão de sucesso. Não. Então, como esta pessoa consegue não se atemorizar de más notícias? Que postura ela tem, que atitudes toma para não se abalar, para permanecer com o coração firme e confiante no Senhor? Pois está justamente nisto a sua força, a sua segurança. A consciência, a pessoa tem a consciência de que Deus é um Deus da firmeza, da aliança, do cuidado. E o Senhor é chamado na Bíblia, por exemplo, de rocha firme e eterna. E esta certeza de como Deus é, dá ao justo também a firmeza, que não está nele, mas que flui da parte do Senhor. Ele confia neste Deus grandioso, de grandes obras e de grande fidelidade. Podemos dizer então, é um Deus gigante em seu cuidado, em sua firmeza, em seu olhar para nós, em nos dar segurança e sustento.
essa segurança no Senhor e um estilo de vida generoso repetem-se agora no último bloco que visualizamos, especialmente ainda os versículos 8 e 9. Porque ali é dito acerca de Deus, no Salmo 111, estáveis são as suas obras para todos sempre, instituídos em fidelidade. Ele enviou ao seu povo a salvação, estabeleceu a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. Gigantesco é o Senhor, grandioso é o Senhor. E o que acontece com o justo nesses mesmos versículos do Salmo 112, versículo 8 e 9? O seu coração bem firmado não teme até que veja a derrota dos seus inimigos, e ele continua com seu propósito generoso, distribui e dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. O Deus da aliança é o Deus que dá sustentação. A aliança se repete aqui mais uma vez, essa expressão que já havia ocorrido anteriormente. Por isso o justo, ele não precisa ser mesquinho. Sua justiça permanece para sempre. Repete o versículo 4, o que isso significa? Ele será lembrado, ele será honrado, ele será um testemunho da ação de Deus em sua vida. Você vive nesta confiança, meu querido, minha querida, tem um estilo de vida simples, tem ética, postura, tem um coração compassivo e generoso? Eu quero concluir com um exemplo. Talvez você já tenha ouvido falar de Hudson Taylor. Este homem que nasceu na Inglaterra nos anos de 1800, recebeu o chamado claro de Deus para levar o Evangelho não para o outro lado da sua rua, mas para a China. E ele atendeu este chamado em 1853. Chegando lá, vivia uma vida muito simples, de confiança no Senhor, mas confiava num Deus que cuidava das suas necessidades. Ele dizia assim, como a obra é de Deus, ele tem um compromisso, digamos assim, ele está dizendo que Deus tem uma aliança com a sua obra e por isso ele mesmo vai cuidar de tudo. Hudson Taylor era um homem de oração, confiante, com esta fé vibrante no Senhor. Em especial, as suas orações eram mais buscando ou pedindo por mais missionários para atender aos milhões de chineses de então que não conheciam Jesus. Em 1905, quando ele faleceu na China, lá estavam 849 missionários da Inglaterra, mais ou menos o mesmo número de missionários locais distribuídos em 250 pontos missionários. 125 mil chineses já davam testemunho de Jesus como seu Senhor e Salvador. Hudson Taylor não se gabava da sua fé. Ele dizia: o Senhor não espera de nós uma grande fé. Ele nos desafia a termos fé num grande Deus. Uma fé vibrante em um Deus gigante. Viva esta relação, deixe a segurança e a generosidade do Senhor fluir em sua vida. Esta é uma característica também do discípulo, do que segue ao Senhor, do que vive com Jesus. Assim é o discípulo do Senhor, caminhando com a palavra, caminhando com Jesus. Deus abençoe a sua vida.